sobrou um leve tempinho aí, vamos entrar em um pouco de detalhe sobre a implementação com heap. Deixa só eu apagar. Onde que eu vou apagar esse? Eu acho que eu vou apagar esse aqui. Daí a gente deixa esse para comparar, para fazer o contraste. Vamos separar essa mais forte aqui. Eu vou escrever o pseudocódigo e vou argumentando com vocês por que cada passo do pseudocódigo, por que a gente está fazendo aquilo, mas para que tenha uma linha mestra nos guiando, perceba, eu quero a mesma ideia do algoritmo de Prim que a gente acabou de ver. Só que eu quero ser mais esperto, eu quero manter as coisas de modo mais organizado, mais estruturado, para que essa escolha seja mais esperta, tá bom? Para que essa escolha não precise passar por toda a aresta toda vez. Os pontos centrais vão ser dois, como eu já comentei com vocês quando eu fiz o quiz. Primeiro ponto central, vamos usar um heap. O heap de mínimo vai ser bem eficiente para me devolver a aresta de menor custo que atravessa o corte. Só que eu não vou trabalhar, curiosamente, eu não vou trabalhar com todas as arestas que atravessam o corte no heap. Isso ficaria muito ineficiente, ficaria bem complicado para ficar colocando e tirando as arestas conforme vai mudando esse corte. O que eu vou fazer eu vou manter os vértices no meu heap, os vértices que não foram alcançados ainda no meu heap, tá? E associado a cada vértice a aresta de menor custo que atravessa o corte, que chega até ele, né? Porque só me interessa a aresta de menor custo que atravessa o corte, portanto eu posso olhar só para a aresta de menor custo que chega a cada vértice que está fora do X, né? Basta isso, as outras, whatever, não estou interessado nelas, né? E isso vai facilitar a manutenção. Mas vamos deixar isso mais claro aqui. Então, o meu algoritmo de Prim com heap recebe o grafo G com seu conjunto de vértices e arestas, recebe os custos, e o que ele faz? Ele vai começar aqui com X vazio, com T vazio, tá? Ah, mas não tem que começar com X igual a T num S? Calma, eu vou colocar ele lá, mas a princípio coloca os dois vazios e para todo V, né, para todo vértice aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai inicializar dV, recebe mais infinito, e eu vou chamar de aresta de V, recebe num. Lembra bastante o algoritmo de Dijkstra, para quem tem alguma lembrança dele, em que eu tinha sempre assim, olha, de onde vem o caminho, né? Qual que é o meu pai no caminho e qual que é a minha distância. Só que esse D de V não vai ser a distância. Esse D de V vai justamente guardar o custo da menor aresta que chega em V, que sai de X, de algum vértice de X e chega em V. No início, todo mundo com mais infinito, porque eu não alcancei ninguém ainda, tá? Mas pensem nessa semântica que é importante, tá? Esse cara aqui que vai me dizer qual é o custo da menor aresta para chegar naquele vértice, tá? Para colocar aquele vértice na minha aresta. Então, fiz essa inicialização, daí eu vou ter que pegar o S arbitrário, então aqui, escolha S, tá? É arbitrariamente, mas eu não vou escrever, escolha S e faça D de S recebe 0, porque ele já vai estar trivialmente na árvore, já que eu começo dela. E além disso, eu coloco a galera no heap. Então escolha S ali e vamos colocar aqui, olha, H vai ser um heap, só para ver, um heap de mínimo, nossa, estou escrevendo tudo errado, um heap de mínimo com todo V pertencente a Vzão e D de V como prioridade.
Quando eu escrevo frases muito longas aqui no pseudocódigo, é bom a gente gastar um instantezinho entendendo, né? Porque na implementação eu tenho que ser cuidadoso com ela. O que eu quero dizer, então, com essa frase toda? O que eu estou falando é, olha, o meu heap vai começar contendo todos os meus vértices. No início ele tem todos, nenhum vértice está ainda no meu conjunto X, meu X está vazio, então eu coloco todo mundo lá dentro. Só que ele é um heap de mínimo e ele está ordenado de que forma? De acordo com D. Então, a princípio, quem está no topo do meu heap? O S. Todo o resto da galera tem D mais infinito. Tá? Isso faz sentido na primeira iteração. Por quê? Porque o S é o único cara que eu sei alcançar trivialmente, porque eu escolhi ele como ponto de início. Então, eu sei alcançar ele sem pegar nenhuma aresta. Mas a partir dali que começa a coisa interessante, que é, pensa que eu estou com o S na mão. A partir da primeira iteração eu já vou escrever, mas vamos pensar junto. Quando eu pegar o S na mão, eu coloco ele no X, tiro ele do heap e coloco ele no X, então meu heap vai diminuindo, e eu olho para toda aresta que sai dele. Toda aresta que sai dele e atravessa a fronteira, isso é trivial no começo, porque só tem o S dentro, mas depois vai ficar mais interessante, porque pode ter aresta que não atravessa, mas eu olho para todas as que atravessam e vou atualizando os Ds dos Vs que elas alcançam. Tá? Eu já faço um exemplinho para destacar, mas a intuição é essa. Então, vamos lá. O meu enquanto aqui, H for diferente de empty set, né? Enquanto H não for vazio. Né? A ideia é que, como todos os vértices começam lá, eu termino, H vai ser vazio quando eu tirar todo mundo de lá. Né? E o que eu faço? Eu vou pegar aqui, olha, seja V, deixa eu apagar melhor aqui. V recebe o extrai mínimo de H. Então, tirei o mínimo de H, tirei o menor de lá. X recebe X união V. Vocês já estão vendo que eu vou precisar pular para lá, né? Meu pseudocódigo vai começar aqui e terminar do lado de lá. Desculpem. Tá? Mas então, enquanto o H for diferente de vazio, o V extrai o mínimo de e o X recebe X união V. Tá bom, peguei esse vértice V aqui, ele era quem? Ele era... A ideia ele é o vértice que eu alcanço com o menor custo, né, com a menor aresta para ser adicionada em H. E daí, além disso, eu vou ter que, olha, T recebe aresta. Desculpa, vou fazer certinho. T é um conjunto de arestas, né, então T recebe T união aresta de V. Novamente, a primeira iteração não é uma boa representante do que eu estou fazendo, porque na primeira iteração eu vou estar pegando quem? O S, então eu vou colocar o S no X. O S está associado com alguma aresta? Não, né? Todo mundo está associado com nu, mas em particular o S também. Então o T continua vazio, na primeira iteração isso não é tão legal. Pensem depois, tá? Pensem no que vai acontecer depois, eu vou chamar a atenção para isso para ficar mais intuitivo. Mas eu realmente preciso de mais espaço, porque agora que eu vou visitar as arestas que estão ao redor. Então, vamos dar um salto, tá? O código antigo fica aqui para a gente contrastar, mas eu vou ter que vir para cá. Para continuar. Só reparar aqui que esse enquanto ficou deslocado simplesmente por causa da minha lousa, né? Ele devia estar no mesmo nível de alinhamento ali, tá? Então, eu vou supor que, olha, tem aqui o nível de alinhamento do enquanto, né? E eu estou dentro dele, né? É continuação aqui, ó, para ajudar a conectar. Então tá bom. A gente acabou de pegar o vértice que tinha o menor D, tirou ele do heap, adicionou no X, adicionou a aresta no T. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar as arestas que saem dele. Então, para cada aresta vamos chamar aqui VW, né? Pertencente a delta de V. Então olha só, eu estou com V em mãos, né? E o V é o vértice que eu acabei de adicionar no X. E eu vou ver quais arestas que ele traz com ele para atualizar. Então para cada aresta VW ali que pertence ao delta do V, eu vou fazer o seguinte teste. Se
W não pertence a X, ou seja, é uma aresta que atravessa a fronteira. Porque o V, por definição, agora está no X. Então, se o W não pertence a X, é uma aresta que atravessa a fronteira. Se não for, pula ela. Não quero saber dessa aresta. Né? Então, se W não pertence a X e o custo de V para W é menor do que DW, ou seja, esse é um ponto crucial. Lembra que o D estava guardando o quê? O menor custo de aresta que eu precisava para adicionar o cara no X? O que eu estou testando é, por acaso, adicionar essa VW sai mais barato do que eu tinha antes? Eu vou ter que apagar depois porque vai faltar espaço, mas é algo assim, gente. Ó. Imagina que eu tinha aqui o S, e daí, sei lá, ele tinha uma aresta de custo 10 para esse cara W aqui, e tinha uma aresta de custo 5 para o V. Tá? Vamos fazer uma simulação antes de eu continuar, porque eu quero que vocês não estejam perdidos aqui. Quando eu pego o S entra no X, meu X vai ficar igual a S aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essas arestas. Como só o S está dentro do X nesse momento, as duas vão ser consideradas, porque o W não pertence a X, né? Pensa no W como a outra ponta, né? Tanto esse cara quanto esse não pertence a X. Tá? Imagina na interação que eu estou com S em mãos. Tá? Eu estou olhando para essa travessia aqui. E o custo delas, o DW delas, no início era mais infinito. Tá? Então, nos dois casos, esse custo vai diminuir. Eu não vou escrever ainda, eu vou escrever depois, mas o que eu vou fazer intuitivamente? Eu vou atualizar o custo. Né? O D do W, que era mais infinito, virou 10. Né? O D do W agora virou 10. O D do V, que era mais infinito, agora virou 5. Estou marcando ali qual que é a aresta de menor custo que eu posso usar para colocar esse cara para dentro do conjunto. É a aresta de menor custo que atravessa aquela fronteira que eu estou considerando. Ok? Tranquilo? Tá bom, temos isso então, o S, o W e o V. Perdão? E daí, imagina que eu atualizei isso aqui e atualizei no heap também. São as coisas que eu vou ter que escrever em detalhes aqui, mas acompanhem comigo. Atualizei os Ds do W e do V e atualizei no heap. Na próxima iteração, venham aqui comigo. Quando eu extrair o mínimo do heap, quem que vai ser extraído? O S já foi. Na próxima iteração vai ser quem? O V ou o W? Quem? O V, né? O V tem menor custo. Então, eu vou estar com o V em mãos, o V vai fazer parte do X, eu vou adicionar esse cara no X. A minha árvore T vai ter essa aresta agora, né? Eu vou adicionar essa aresta na minha árvore T. E eu vou, possivelmente, atualizar o custo de outras arestas. Então, imagina que o V também é vizinho do W, só que ele tem uma aresta de custo 3 para chegar no W. Daí eu vou chegar nesse teste aqui e vou falar, olha... Se W não pertence a X, beleza, não pertence, e o meu custo, né, para chegar até ele, o custo da minha aresta para chegar até ele é menor do que o DW, atualize. Então aqui eu atualizo para 3. E atualizo a aresta do W como sendo VW. Né? A aresta a partir da qual eu chego nele não é mais a aresta SW, agora é a aresta VW. Ok? E pode ser que o V encontre outros caras, né? Sei lá, pode ser que tenha um vértice U aqui, que não tinha sido alcançado antes, mas que tem com custo 8 eu chego nele. Então o DU de mais infinito agora vira 8, e a aresta do U vira VU. Tá? Então eu estou sempre mantendo, para cada vértice que eu ainda não peguei, cada vértice que ainda não saiu do heap, eu estou mantendo qual que é o custo da aresta, da menor aresta que me permite chegar nele, e além do custo da menor aresta que me permite chegar nele, qual que é essa aresta? Tá? E em cada iteração o que eu faço? Pego a menor aresta. Né? Em cada iteração, ao fazer esse passo aqui, né? Ao fazer o extrai min do heap, eu estou seguindo o critério guloso. Porque o D, justamente porque o D está sempre guardando o custo da menor aresta que chega nele, quando eu pego o menor dentre todos os vértices que estão fora, eu estou pegando o custo da menor aresta que atravessa o corte X. Corte X, V menos X. Beleza? Então daí eu posso terminar o pseudocódigo. Espero que fazendo mais sentido para vocês agora. Tá quase lá, gente. Mais meia hora a gente termina. Tá bom, aquele C tá certo. Passou nesse teste? É uma aresta que atravessa a fronteira e tem custo menor? Então eu tenho que atualizar. Então eu venho aqui e faço
dw recebe C de VW, aresta, né, esse vetorzinho aresta de W vai ser atualizado, agora ela vai receber VW. E, muito importante, esse passo é muito importante, só mudar o D não vai automaticamente mudar a posição do W no heap. Lembra que a prioridade no heap era dada pelo D? Quando eu mudo o D, eu tenho que atualizar o heap. Tá? Então, atualize W em H. Quer dizer, basicamente chega lá e encontra o H lá dentro, encontra o W dentro do heap H, muda a prioridade dele e dá um sobe heap, no caso porque diminuiu, né? Eu não vou poder, por motivos óbvios, né? Está no fim da aula, eu não vou poder entrar em todos os detalhes, mas lembra que quando a gente viu o Dijkstra lá em AED2, a gente fez exatamente isso. A gente fez o Dijkstra mais simples e depois entrou com requintes de crueldade em como usar o heap, como fazer um heap que atualiza, fazer o sobe heap na hora certa e tudo mais. É a mesma coisa, tá? Então aqui eu estou só falando, olha, tem que usar o heap e tem que atualizar nesse momento. Como que faz os detalhes? É a mesma coisa, dá para pegar aquilo lá para conseguir implementar o prim com todos os detalhes. E daí, quando termina isso aqui, eu simplesmente devolva T. Só para a gente finalizar, análise de eficiência, tá? Então, vale depois, se vocês quiserem olhar com calma, olhar, tá, para esses dois algoritmos para se convencer de que eu estou fazendo essencialmente a mesma coisa, em cada iteração pegando a aresta de menor custo que atravessa a fronteira. Tá? Só que aqui é mais disfarçado, né? Vamos só ver então a eficiência. Esse passo aqui, para todo V pertencente a Vzão, inicializa a galera. Isso aqui é tranquilo, isso aqui é o ADN, né? Da ordem de N, teta de N, beleza, não é aí que está o grande custo. Criar um heap de mínimo, tem um jeito esperto que dá para criar em tempo O de N também, sendo N o número de nós inseridos. Tá? Embora a operação de sobe heap, desce heap, custe log N, tem um jeito esperto lá, o heapfy, que lá em ED1 eu falei para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, dá para fazer em tempo linear, criando o heap de baixo para cima. Mas onde não vai dar para fugir de um custo um pouco maior? Nesse enquanto. Esse enquanto eu vou fazer para cá por falta de espaço, mas ó, esse laço que vai até lá, né, que vem até aqui, né, ele vai iterar da ordem de N vezes, porque em cada iteração eu tiro um cara do heap no final, eu tirei todos os vértices. Então esse cara faz, vou até usar o mesmo, ó, isso aqui também, O de N iterações, é a mesma coisa. Porém, a extração do mínimo é muito mais eficiente, porque extrair o mínimo de um heap é log do número de elementos. Se eu tenho N vértices no heap, log de N. Tá? Então isso aqui vai custar O de N log N no total. E aqui a lousa vai ficando confusa, então deixa eu chamar a atenção para vocês, tá? Uma operação de extrair heap é log de N. O que eu estou falando é já considerando isso aqui. Eu tenho da ordem de N iterações, log N por iteração, O de N log N no total. Isso aqui é equivalente a essa conclusão aqui, né? Esse é o custo por iteração, é que aqui está faltando espaço, então eu não fiz por iteração e total. Mas não se confundam, por favor. O heap é log N por operação, e por iteração no caso aqui, mas eu tenho N iterações, beleza? Nesse momento a gente podia achar que o custo era N log N, mas tem um calcanharzinho de Aquiles, porque o heap não vai estar correto se cada vez que eu atualizar o valor de D, né, que eu faço aqui dentro, eu mudo o valor de D, se eu não contar para o heap que isso muda. E isso vai me obrigar a operações de update no heap, que também custam log de N cada um, tá? Então esse atualiza é da ordem de log N também, porque eu tenho que fazer, no caso, como o custo só diminui, é sobe heap que eu tenho que fazer. Mas é atualização, sobe heap, é simples aquelas operações de manipular heap. Então, O de log N por operação. E quantas vezes isso aqui vai acontecer? Pode falar? Uma vez para cada aresta, porque note que eu estou dentro de dois laços, né? Eu estou dentro de um laço aqui que vai pegar um vértice por vez, só que para cada vértice eu vou olhar as arestas dele. Na prática pode ser um pouquinho menor, porque pode ter aresta que não atravessa a fronteira e eu nem faço, mas pensando no pior caso, para toda aresta eu poderia fazer, né? Certo?
Então, é O de log n por operação e eu atualizo no máximo uma vez para cada aresta, né? Se eu olhar para isso aqui é da ordem da norma de delta de V, né? Que é o tamanho da lista de adjacência do vértice V. Mas ao longo das n iterações, no total, né? Então, juntando isso e com isso, né? Vai ser da ordem de M, né? Esse M nada mais é do que a soma disso ao longo das n iterações, né? Pensa nisso, né? Se eu pegar a lista de adjacência de cada vértice e somar todas elas, no fim tem todas as arestas, né? No máximo 2 vezes, mas porque grafo não orientado, a aresta pode aparecer 2 vezes, mas da ordem de M, né? Menos de uma constante, da ordem de M log n, tá? Beleza, então esse é o custo dominante. Como eu estou supondo que o grafo é conexo, eu estou supondo que o número de arestas é pelo menos n-1, é pelo menos da ordem de n, né? Então eu posso falar que o custo é isso aqui, né? Seria correto falar que é isso mais aquilo? Mas vai ser dominado por m log n. Beleza? O que no fim é muito bom, tá? Porque, veja, só para ler o grafo já me custa n mais m. Está me custando um fator log a mais, tá? É igual na ordenação, não é linear, mas é o mais próximo que a gente chega. Então, é bastante eficiente. Beleza, gente? Então, terminamos finalmente, tá? Inclusive vendo aí esse algoritmo, não com todos os detalhes, mas com bastante detalhe, a implementação mais eficiente do algoritmo de Prim. Tá? Então, por hoje é isso, gente.